Graça e paz à Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar também nossos pequenos. Mais uma vez estamos aqui para trazer a lição do primário, que estamos estudando o começo da igreja, né? Que já estamos na terceira lição hoje, que nós vamos tratar do assunto Pedro e o aleijado. A última lição, na lição 2, que nós estudamos semana passada, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre aquelas pessoas que estavam ali, porque eles estavam aguardando em Jerusalém para ser revestidos de poder, de quê? Do Espírito Santo, encheram a vida deles, né? E hoje nós vamos falar sobre esse episódio que está no livro de Atos, capítulo 3, do 1 ao 4. Capítulo 3, de 1 ao 4, e o verso 20, do 4, de 1 ao 4, capítulo 3, e o verso 22. Vai falar e tratar desse assunto, né? Muito bem, a última aula falamos sobre isso, aonde os seus discípulos foram cheios do Espírito Santo, né? Lembramos disso, né? E qual era a ordem do Senhor? Ir e levar a palavra, testemunhar. E isso eles começaram a fazer voluntariamente, porque eles tinham desejo de falar em nome de Jesus, de tudo aquilo que Jesus havia feito. E certo dia, quem estava indo ao templo? O templo é a igreja, o lugar onde orava, onde falava com Deus, aprendia a palavra. Pedro e João. Eles estavam indo ao templo, né? A orar. E todos os dias era colocado um aleijado na calçada, na frente do templo. E lá estava Pedro e João entrando. Ao entrar no templo para fazer a oração, né? Aconteceu esse encontro. Que encontro? Pedro e João estavam entrando quando o aleijado começou a pedir esmola, porque é isso que ele fazia todos os dias. Todos os dias ele era colocado ali. Pedro e João estavam ali indo à igreja, ao lugar da oração e ao templo, e este homem pediu algo para eles, que era esmola. E Pedro e João olhou fixamente para ele e disse: olha, eu não tenho prata nem ouro. Eu tenho uma coisa muito melhor que tudo isso, do que dinheiro. Então, o que eu tenho para te dar, sabe o que é? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, ele tinha o quê? Ele tinha Jesus na vida deles, né? Eles tinham a Jesus Cristo como Salvador. E com isso, eles anunciaram, né? Falaram do amor de Deus. E quando ele falou isso para este homem que não tinha prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E o que eles tinham? Jesus Cristo. E foi quando ele foi colocado de pé, né? Pelo poder de Jesus Cristo. O grande milagre aconteceu na vida deste homem que era aleijado. E quando isso aconteceu, este milagre, onde este homem era colocado todos os dias ali, as pessoas começaram a se alegrar, viram um milagre, né? Todos se aproximando de Pedro e João, do aleijado, porque conhecia, todos os dias ele estava ali pedindo esmola. E nós vemos que esses dois homens de Deus, que levavam a palavra de Deus, foram usados por Deus para trazer um milagre, uma cura à vida deste homem, né? Nós também temos que ser agradecidos a Deus, porque este homem que recebeu a bênção, ele foi agradecido. Ele entrou ao templo, depois que ele foi curado, ele conseguiu andar. E por que ele conseguiu andar? Né? Porque foi curado, foi transformado. E ele entrou, e aquelas pessoas que estavam ali, todas ficaram muito felizes, louvavam a Deus, salteavam e tudo mais, de alegria. Mas havia também aquelas pessoas que, os religiosos, que nós sabemos, eles começaram a criticar, a falar, porque eles não queriam que eles continuassem a pregar e a falar em nome de Jesus. Tanto é que eles foram presos, mas depois soltos. E esses homens falaram: olha, vocês vão parar de falar em nome de Jesus. Não queremos esse negócio aqui. E Pedro e João disse: não. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós vamos continuar anunciando a Jesus Cristo. Vamos continuar falando dos milagres que ele fez, de tudo que ele realizou, que ele morreu, ele ressuscitou, por uma única razão, para nos salvar. E ali Pedro começou a falar das grandezas de Deus, mais uma vez, falando de todos os milagres, de todas as maravilhas que Jesus havia feito. E ali
ele foi questionado. Você falou, você fez isso em nome de quem? Foi questionado. Ele falou em nome de Jesus. Este homem está de pé não pelo meu poder, mas pelo poder de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo quis curá-lo, porque Jesus Cristo levantou. E aqueles homens ameaçavam ainda mais os dois homens de Deus para que eles não mais pregassem em nome de Jesus. Mas o que nós temos que entender? Que estes homens tinham o quê? Coragem, né? Coragem, quem teve coragem? Pedro e João, né? Eles tiveram coragem para falar em nome de Jesus. Antes da descida do Espírito Santo, antes que o Espírito Santo viesse, eles estivessem cheios, o que acontecia? Eles estavam trancafiados dentro de um lugar com medo. Depois que o Espírito Santo veio sobre a sua vida, eles não queriam mais saber de nada, eles queriam testemunhar, falar das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus. E é isso, crianças, que devemos fazer. Temos que ser agradecidos por todos os milagres que Jesus faz em nossa vida. E testemunhar, né? Você já tem testemunhado de Jesus aonde você vai? Falado das grandezas dele? Não importa que os outros vão nos criticar, vão nos falar para nos calarmos. E nós não vamos calar, nós vamos continuar. Sabe por quê? Você tem coragem, eu tenho coragem. Nós temos coragem porque o Espírito Santo do Senhor está na nossa vida. E este milagre aconteceu. Por quê? Não foi eles que fizeram, foi Jesus Cristo através das suas vidas. Então, Jesus pode usar você também, criança, para você falar do amor de Deus, para você falar para os seus amiguinhos na escola sobre a grandeza do nosso Senhor, o que ele veio fazer aqui na terra, né? E uma grande lição é que ele veio nos salvar, nos perdoar de nossos pecados. E Pedro, ele fez tudo isso, e João, porque eles tinham coragem, né? E essa é a lição de hoje, crianças. Pedro e o aleijado. Foi curado, eles eram de contínuo na oração, vinham ao templo a orar sempre. E ele encontrou com este homem, que havia uma grande necessidade. Não era cura? Sim, era cura também. Mas a maior necessidade era ele conhecer Jesus Cristo. E através da vida destes homens, ele conheceu Jesus Cristo. E não importa quem fale, continuemos falando do amor de Deus. Tá, crianças? Até a próxima aula e vamos continuar conhecendo sobre o começo da igreja. Isso tudo foi no comecinho da igreja, tá, crianças? E vamos continuar estudando sobre este assunto. Então, um beijo da tia Eliane, até a próxima e a paz do Senhor a todos.